Em nome de Jesus, eu determino o teu poder sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus com força. Palmas. Boa noite, pessoal. Senta um pouquinho, rapidinho. Eu tenho uma palavra para você, uma palavra que vai fortalecer o teu coração. Amém, Jesus? Quem veio aqui para ser muito abençoado, faz assim. Você veio para ser abençoado, sim ou não? Então presta atenção, por favor. Agora, não converse, não se levante, não vá ao banheiro. Presta atenção na palavra, porque é ela que faz acontecer a mudança necessária na nossa vida. Amém, Jesus? Se não for a palavra, não tem como nós estarmos na presença do Pai. Então, tudo vem e tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Digam glória a Deus. Eu vou perguntar mais uma vez, porque a nossa pregação vai ser em cima desse título, dessa frase, dessa pergunta. Que pergunta é, pastor? Quem quer ser muito abençoado, levanta a mão e diga glória a Deus. Muito bem. Olha aqui para o pastor. Você sabia que a nossa vitória, o nosso sucesso, a nossa libertação, aquilo que nós queremos alcançar, sabe, ela se encontra no nosso corpo, ela se encontra em nós. E é sobre isso que eu gostaria de detalhar, de fazer aqui um breve comentário. Às vezes a pessoa está na igreja e ela não consegue entender e compreender que o corpo dela traz recursos para ela vencer. Amém, Jesus? Claro, tudo baseado à luz da palavra de Deus. Então olha para o pastor. A nossa vitória começa do pescoço para cima. Amém? Amém. A minha vitória, o meu sucesso começa do pescoço para cima. Para cima. Ou seja, do pescoço para cima eu tenho uma visão, uma audição, eu tenho um pensamento e eu tenho também uma fala. Esses 4 recursos que nós temos, do pescoço para cima, eles podem ser responsáveis pelo nosso sucesso. Mas olha para mim, eles também podem ser responsáveis pela nossa derrota. E eu gostaria, sabe, de ensinar para você da melhor forma possível como você usar esses recursos em teu favor, como você usar essa visão que você tem, essa audição que você tem, o pensamento que é formado dentro da tua cabeça, ou as palavras que saem da tua boca, são fundamentais para te levar ao sucesso, são fundamentais para te levar à libertação. E eu vou perguntar mais uma vez: quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Muito bem, então vamos começar pela visão. Mateus capítulo 6, rapidinho, vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 22. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 22. Rapidinho. Quem trouxe a Bíblia, diga amém.
Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo, à luz da Bíblia, a usar os recursos que nós temos do pescoço para cima. Repete comigo: do pescoço para cima, tá? E todos esses recursos estão aqui na nossa cabeça. É a nossa visão, é a nossa audição, tá? A nossa fala e, é óbvio, um pensamento aqui dentro da nossa cabeça. E em primeiro lugar, que eu gostaria de detalhar para você, é a visão. Digam glória a Deus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, quem já encontrou, diga amém. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Digam glória a Deus. Então olhe para mim. Se tem uma coisa responsável para iluminar a minha vida, os meus caminhos, todos os meus projetos, o caminho a qual eu tenho que traçar para alcançar as minhas conquistas, se tem uma coisa que eu preciso muito, chama-se visão. Chama-se o quê? Visão. Olha para o pastor, eu não estou falando da visão física, pessoal, porque eu conheço pessoas que são fisicamente cegas, mas que dão de 10 a 0 em muita gente que tem os dois olhos. Pessoas que pelo tato conhecem a cédula de dinheiro, sabe diferenciar o 100 do 50, o 50 do 10, o 10 do 20, o 20 do 5, o 5 do 2, pelo tato, para você ter uma ideia. Mas o que eu quero ensinar nesta noite para você é que você tem um recurso chamado visão. E essa visão, se não for usada corretamente, ela poderá ser uma grande aliada contra você, aliada do fracasso, aliada da derrota, para prejudicar você. Quem está entendendo? Por isso que Deus, quando viu Abraão dentro da tenda, e Abraão duvidou de Deus, a primeira coisa que Deus disse foi: Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus e tenta contar as estrelas do céu. Abraão: não, Senhor, eu não consigo. Pois é exatamente isso que eu sou. Eu sou ilimitado. Para mim não tem nada impossível. O que eu quero fazer, eu faço. O que eu quero conquistar, eu conquisto. O que eu quero determinar, eu determino. O que eu quero colher, eu colho. Amém, pessoal? Então, a primeira coisa que Deus consertou na vida de Abraão foi a visão. Por quê? Porque Deus sabe que tudo começa pela visão. Amém, Jesus? Tudo nessa vida você olha, você deseja, você olha, você quer, você olha, cria-se uma intenção dentro de si, você olha, você sabe. Então tudo começa de uma visão. Certa vez Eliseu e o seu moço, o seu auxiliar, estavam em um monte, e nesse monte, se encontrava muitos outros montes, e dentro desses montes encontrava-se o exército inimigo. E a Bíblia diz que esse auxiliar de Eliseu, ele se levantando um pouco cedo, quando ele contemplou e viu entre os montes um grande exército inimigo para acabar com Eliseu, para tirar a vida de Eliseu, para entrar em Israel. E quando ele viu aquilo, ele se desesperou e foi até Eliseu e disse: Senhor, meu Senhor, levanta-te, olha quanto exército inimigo tem para acabar com a gente.
E Eliseu olhou e disse: poxa vida, rapaz, tem mais gente conosco do que com eles. E aí o rapaz continuou ainda dizendo: não, mas eles são mais fortes, eles são mais poderosos. Aí Eliseu pegou, fez uma oração e disse: Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos deste moço, para que ele possa conseguir enxergar a tua providência. Amém, pessoal? Para que ele possa enxergar a tua saída, para que ele possa enxergar a porta que o Senhor há de abrir para nos salvar. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos usar bem esse nosso recurso chamado visão, porque é através da visão que nós temos é que nós vamos enxergar a saída para os problemas, as portas abertas para aquilo que a gente precisa conquistar. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Às vezes a pessoa precisa se libertar de algo, ela tem um sentimento, ela tem uma má intenção, ela tem um mau pensamento, ela tem uma má prática na vida dela, e às vezes ela se sente dominada por esta prática, ela se sente dominada por esse pensamento, sabe, por esse pecado, e sabe, e olha para si, olha para o pecado, olha para a situação, e não vê saída, não vê como escapar, não vê como terminar com aquilo. Por quê? Porque ela tem visão, mas ela não consegue fazer a diferença na vida dela através da visão que ela tem. Amém, Jesus? Quem está entendendo, pastor? Irmão, tudo é a visão. Dá para nós termos, sabe? Dá para nós fazermos uma diferença, sabe, dentro da nossa vida, através da nossa visão. Digam glória a Deus. Tá dando para entender, sim ou não? Quem está entendendo? Agora, outro recurso que às vezes a gente usa, mas a gente às vezes não usa ao nosso favor. E qual é o recurso, pastor? O ouvir. O que, pessoal? O ouvir. Você sabia que, desculpa a expressão, mas toda a desgraça do mundo, ou na vida do ser humano, aconteceu depois que Eva deu ouvido ao diabo, deu ouvido à serpente. Sabe por quê, pessoal? Olha para o pastor. Aquilo que você ouve influencia na tua vida, de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Aquilo que você ouve, se aquilo que você está ouvindo te leva para frente, glória a Deus. Mas se aquilo que você está ouvindo te leva para trás, você tem que começar a colocar um filtro naquilo que você está ouvindo, naquilo que estão dizendo para você, naquilo que está, sabe, ali aberto aos teus ouvidos. Por quê? Porque tudo que nós ouvimos, ela tem, ou ele tem, ou as coisas que a gente ouve, tem uma certa influência dentro de nós. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Por exemplo, as pessoas se deixam influenciar como? Olha para a pessoa e diz: olha, você não tem jeito, o teu problema, a tua situação não tem como resolver, é insolúvel. E a pessoa ouve aquilo e ela começa a se martirizar por dentro. Ela acha que não tem como, ela acha que não vai dar, sabe? Aquela pessoa que recebeu uma palavra e disse: olha, não tem jeito, você não vai ser feliz nunca mais. E aquilo influenciou na vida daquela pessoa, ao ponto da pessoa simplesmente ficar presa naquilo que ela ouviu. Quem está entendendo? Conta-se a história de uma mãe, pessoal, que a alegria dela era ver o filho crescer, se formar, mas na profissão que ela escolhera para o filho. Só que o filho não aceitou. O filho disse assim: mãe, quando eu crescer, eu quero ser policial. Presta atenção na história, eu quero ser policial. E a mãe: não, meu filho, para com isso, eu não quero que você seja polícia. Não, tem tantas outras profissões. Isso não, mãe, eu quero ser policial. E aquela criança cresceu com aquilo, fez o curso para a polícia militar, passou, sabe, e recebeu a farda, ingressou na polícia militar do estado, não é? E um detalhe: recebeu a farda, e na hora que ele tirou o primeiro dia para trabalhar, primeiro dia de serviço, ele se arrumou todinho, se colocou todinho, colocou
a boina, sabe? E olhou para a mãe e disse: mãe, olha aqui, ó, mãe, eu vou trabalhar. Aí ela disse assim: meu filho, se conversar, coloca para fora. Se conversar, coloca para fora. Você está atrapalhando. Pessoal, olha para mim, presta atenção. Olha aqui, ó. O filho chegou para a mãe e disse: mãe, todo arrumado, todo bonitinho, com revólver na cintura, mãe, vou trabalhar. Aí sabe o que a mãe falou? Olha para mim, sabe o que a mãe falou? Tomara que você morra nesse primeiro dia de trabalho. Mas ela não disse do coração, ela disse da boca para fora, sabe? E aquilo o rapaz ouviu e foi trabalhar com aquelas palavras da mãe. Sabe o que aconteceu? Houve tiroteio e ele morreu no primeiro dia de trabalho dele. Para você ver, o que você ouve pode te causar medo, o que você ouve pode te encorajar, o que você ouve pode te livrar de alguma coisa lá na frente, sabe? Então a pergunta é: o que nós temos ouvido? Porque a maior força que eu faço, o maior sacrifício que eu faço, é tentar trazer você para a igreja para você ouvir coisa boa, ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus manda falar para você. E é isso que tem que estar dentro do teu coração. Nós precisamos filtrar aquilo que a gente ouve, porque aquilo que a gente ouve pode sim influenciar coisa boa para a nossa vida, mas pode influenciar para coisa negativa na nossa vida. Amém, Jesus? Então veja, observe e veja o que você tem ouvido. Digam glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós já falamos de quê? Da visão. Nós já falamos de quê? Da audição. Olhe para mim. E agora a gente fala da fala, das palavras que saem da nossa boca. E a coisa é tão séria. Eu não estou pegando as referências, mas eu estou falando aqui para você. Olhe para mim. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que eu e você, todos nós, sabe, nós vamos dar conta ou prestar conta daquilo que a gente falou, daquilo que a gente fala, seja coisa boa ou seja coisa ruim, seja da verdade ou seja da mentira. Então significa dizer, meu irmão, que nós temos que medir as nossas palavras. A gente tem que saber falar aquilo que é bom. E para que possamos falar daquilo que é bom, o nosso coração tem que estar cheio de coisas boas. Amém, Jesus? Tem que estar cheio de coisas boas, porque se tiver cheio de coisas boas, a Bíblia fala que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se nós falamos de coisas más, é porque o nosso coração está cheio de coisas más. Então nós não podemos, em hipótese alguma, sabe, falar qualquer coisa. É por isso que existe um ditado que a pessoa que fala o que quer, ela também ouve o que não quer. Já viu aquela pessoa espoletada? Não, eu falo o que quer, eu falo o que está na cabeça. Tudo bem, é o direito seu. Só tem um detalhe: você vai ouvir aquilo que você também não quer. Você vai ouvir aquilo que você não quer. Que é fácil você chegar e falar para o fulano, para descarregar o ciclano, e não querer saber o que ele tem para falar. Então, o meu coração, para não ofender ninguém, para não falar mal de ninguém, sabe, para não falar da vida de ninguém, o meu coração tem que estar com coisas o quê? Boas. Amém, Jesus? Porque se eu for falar de você, eu vou falar coisa boa. Agora, se o meu coração tiver coisa ruim, eu vou falar de você, mas eu vou falar coisa má, coisa ruim. E isso não pode ocorrer. Digam glória a Deus. Amém, Jesus? Então nós aprendemos, olha para mim, que nós temos recursos do pescoço para cima. Do pescoço para onde? Para cima. Que tipo de recurso?
temos uma visão, tá? Que podemos enxergar espiritualmente falando a saída para os problemas. Temos uma audição que podemos ouvir só aquilo que nos edifica. Aquilo que não edifica, a gente tem o poder de dizer: não quero ouvir, não quero ouvir, tá? Eu não quero ouvir. Eu quero ouvir só coisas que vão, sabe, edificar a minha vida, edificar a minha fé. Amém, Jesus? E aí nós aprendemos também que nós temos uma palavra, nós temos uma fala, e essa fala depende daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Amém, pessoal? E por último, eu falava do pensamento. Falava de quê? Eu falava do pensamento. Você sabe que quando você enxerga, quando você ouve, quando você fala, é porque gerou dentro de você o quê? Um pensamento. Gerou aqui dentro um pensamento. Então, daquilo que você enxerga, daquilo que você ouve, sabe, daquilo que você fala, é formado o pensamento de vitória ou de fracasso. Então, se eu tenho pensamentos de fracasso, é porque o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou falando, são coisas de fracasso. Agora, se eu tenho pensamentos de vitória, é porque aquilo que eu estou enxergando, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou falando, é coisas de vitória. Amém, pessoal? Quem está entendendo? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque depois que você enxerga, depois que você ouve, depois que você fala, forma dentro da tua cabeça o pensamento. E você sabe muito bem que de todo pensamento se gera uma atitude. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Gera-se uma atitude, não é? E essa atitude que você vai tomar pode beneficiar a sua vida ou prejudicar a sua vida. Então, veja como é que você está usando esses recursos. Veja, eu te dei um aqui, é a da visão, tá? Eu te dei um aqui da visão. Me compreende? Quem está entendendo, pastor? Estou te dando o da audição, depois falei da fala, e agora eu estou falando do pensamento. Você olhou, você ouviu, você falou, gerou dentro de você uma opinião. Essa opinião se chama pensamento. Desse pensamento você vai tomar uma atitude. Essa atitude vai te gerar uma vitória ou vai te gerar uma derrota ou um fracasso na tua vida. Quem está entendendo? É por isso que você tem que saber enxergar, você tem que saber ouvir, você tem que saber falar, para que você possa ter um bom pensamento dentro da tua cabeça. Amém, pessoal? Era isso que o Espírito Santo tinha para falar para você. Amém, Jesus? Saia daqui com esses recursos. Não, o pastor disse que eu preciso saber olhar, eu preciso saber enxergar, eu preciso saber ver. Ver o quê? Ver uma saída. Porque é isso que Deus quer mostrar, sabe? Deus queria mostrar uma saída para Abraão, porque Abraão não tinha mais saída. Ele olhava para o corpo dele amortecido, para o corpo de Sara amortecido, e dizia: não tem como ter filho. Deus teve que abrir os olhos de Abraão. Abraão olha para o céu, quantas estrelas consegue? Não, então é assim que eu sou. Eu sou esse Deus ilimitado. Eu posso fazer coisas, sabe, Abraão, que o homem não consegue, ser outro nenhum consegue. Amém, Jesus? E foi dessa forma que Abraão se tornou o pai da fé. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. É dessa forma. Fica de pé. Fica de pé. Pode ficar.